Cito Família, vamos estar trazendo nessa manhã de domingo uma palavra de Deus para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida daqueles que nos assistem nesse momento, aqueles que irão nos assistir logo em seguida. Acreditamos ser uma oportunidade de crescimento para você, para a sua família, porque grandes coisas tem o Senhor feito já no meio de nós. Queremos tratar a respeito da seguinte tema que a gente daria para essa ministração de hoje, para esse estudo, a família da aliança e seus desafios modernos. Sabemos que Deus fez pactos com a família no passado, ali com a família, quando Ele constitui o homem no jardim, e Ele vê que o homem estava só, o homem estava envolvido em toda aquela grande obra, mas estava só. E o Senhor fez ali, constitui a primeira família, que é Adão e Eva. E sabemos que o Senhor colocou-os no jardim para abençoar toda a criação, né? Colocar nome nos animais, cuidar da terra e cumprir aquelas ordenanças que o Senhor tinha ali falado para aquela família. Mas sabemos que com o passar dos tempos o pecado entrou no seio daquela família e a família foi destituída da presença de Deus ali continuamente. Deus passa a falar com o homem de outras formas. E o tempo caminha e Deus faz uma outra aliança com Noé. Sabemos de toda a história, do decorrer daquela situação. A família de Noé também tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem seus desacertos. Mesmo assim, Deus mantém o pacto que Ele fez com a família de Noé. E vemos também Deus fazendo um pacto com a família de Abraão. Uma promessa foi feita e tudo para abençoar as famílias, para que nós pudéssemos também participar dessas bênçãos. Mas também tivemos em Abraão um homem qual a palavra de Deus diz que ele era amigo de Deus. O homem que a palavra de Deus diz que ele era o pai da fé. Um homem que a Bíblia vai falar que ele também era um profeta de Deus. Mas Abraão, como pai, também teve seus problemas para solucionar naquela época. E quando nós nos tratamos desse quesito família, nós temos muitas referências pelas quais poderíamos enumerar nessa manhã. Mas não queremos fazer também algo demasiadamente grande, mas vamos aqui abordar alguns tópicos que eu acredito que seja importante para estarmos aprendendo. Nós já vimos aqui alguns exemplos de famílias muito antes da constituição da igreja, do Novo Testamento e após o Novo Testamento, né? Nós vamos ler como base para esse estudo dessa manhã, Gênesis capítulo 21 e o verso 14. É uma base para que nós possamos aprender um pouco sobre a família da aliança e seus desafios modernos. Deus mantém promessas para as famílias hoje, mas para que as famílias vivam diante da graça do Senhor, da obediência do Senhor, tem seus desafios para serem alcançados. E o que precisamos fazer para que esses desafios sejam alcançados? A família da aliança e os seus desafios modernos, dentro desse tema, fazendo com base nesse versículo que nós citamos de Gênesis 21, verso 14, nós vamos encontrar algumas colocações bem pertinentes. Na versão King James, diz o seguinte: então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro, cheio de água fresca,
e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto. Na versão Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu, e ela partiu, andando errante no deserto de Betseba. Todos que conhecem um pouco da palavra de Deus, de alguma forma, esse texto, um texto bem conhecido. Mas para aqueles que por acaso não conheçam esse contexto, nós vamos fazer um breve relato desse contexto, para que você possa se familiarizar com aquilo que nós vamos falar. Deus havia prometido que Abraão, na sua velhice, seria pai de grandes nações. Mas a promessa de Deus, às vezes, por demorar para nós não damos crédito. Porque a promessa de Deus, ela é no tempo certo de Deus. E Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho na sua velhice. Como nós lemos no início, na abertura aqui, que Deus envia seus anjos para que desse essa notícia a Abraão. Mas com o passar dos anos, com o passar dos dias, acredito-se que ele pode ter esquecido dessa promessa. E a sua esposa Sara, ela tinha uma serva, uma criada, e ela oferece a Abrão, a sua criada. Está no capítulo 16 do livro do Gênesis. E oferece para que ela pudesse dar um filho, pelo qual ela pudesse adotar aquela criança e criar como filho dela. Abraão aceita aquela proposta e tem essa relação com a criada da sua esposa, e ela engravida e começa a aparecer os conflitos relacionais dentro da família de Abraão. Com o passar dos dias, aquela criança cresce e Sara começa a cobrar de Abraão uma atitude para que ele tomasse alguma atitude com aquela situação. Com o passar dos anos, a promessa de Deus para com Abraão se cumpre. E Sara dá luz a Isaac. E aquela criança diz que quando ela chegava a uma certa idade, a criança ela era desmamada da mãe e dava-se uma festa, dava-se um banquete. E naquele dia daquela festa, Sara, ela viu alguma coisa que o irritou, alguma brincadeira de mau gosto, alguma zombaria entre o filho da escrava, Ismael, e o filho de Sara, Isaac. E aquilo, ela ficou muito temerosa e pediu no outro dia para que Abraão tomasse uma atitude. E Abraão disse o seguinte: a serva é sua e está sobre o seu domínio. Faça como lhe parecer bem aos seus olhos. Abraão fica temeroso, mas Deus fala ao coração de Abraão: fazei tudo o que Sara mandar. Porque mesmo diante de situações difíceis para nós resolver, Deus nos dá a direção. E Sara manda que Abraão o despeça, ela, tire do meio da família, mande ir embora. E foi aí onde dá-se esse episódio que nós acabamos de ler, tanto na versão King James como na Almeida Corrigida Fiel. Que Abraão pega um recipiente com água, alguns pães, coloca o menino com ela e manda que eles fossem embora daquela casa, da proteção
do lar de Abraão. Então, diante desse acontecimento, nós vimos que a mulher saiu pelo deserto, andando pelo deserto, errante, sem destino, sem um rumo a tomar. Mas em obediência, ela teve que ir. Não havia um ou outro propósito para ela. Diante desse episódio, nós começamos a aprender um pouco sobre a família de Abraão. A família da aliança, era uma família que Deus tinha constituído. Mas como ela teve seus desafios, a proposta para a minha e para a sua vida, para a minha família e para a sua família que nos assiste é: quais são os desafios que podemos encontrar diante do convívio relacional para com a nossa família. Aqueles que já têm uma longa experiência de jornada podem até se identificar com alguns desses pontos que iremos tratar. Aqueles jovens casados, diga-se de passagem que aqui a gente temos duas famílias bem recentes, né? A família de Filipe, que tem aí 6 meses, e a família do segundo Filipe também, sendo que um Filipe é com PH, o outro Filipe é com F, né? Que tem menos de 3 meses, não é isso, Juliana? Mariana? Oi? Isso, tá vendo? Então, bem recente. Para essas famílias que estão hoje aí trilhando esse caminho, desafios para a vida toda. Então, qual seria os desafios que deveríamos enfrentar? Primeiro, nós temos que entender o seguinte, que quando Deus chama Abraão e faz a promessa a Abraão, Abraão não esperou o tempo certo de Deus. As coisas para fluir no meio da família, nós como sacerdote do lar, temos que aguardar e esperar na providência divina. Quando Abraão não espera, o que é que Deus fala para Abraão no capítulo 17 de Gênesis? Deus manda que Abraão ande na sua presença e seja perfeito. Não esperou na presença de Deus, na promessa de Deus, vêm os desafios, vêm os problemas, mas o conselho de Deus para Abraão, no capítulo 17 e verso 2 de Gênesis é: ande na minha presença e seja perfeito. Aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo, exige agora retidão na sua caminhada. E nós vimos que Abraão não foi um dos melhores pais. Como nós já falamos, Abraão, pai da fé, Abraão, um profeta de Deus, Abraão, um amigo de Deus, mas Abraão também teve seus problemas familiares. Se nós vamos ler no capítulo 25 do Gênesis, Abraão teve várias outras mulheres, pelas quais contraiu vários filhos também com elas. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Abraão não deu herança nenhuma, não conviveu com aqueles filhos. Abraão dispensou também eles, deixando toda a sua herança para Isaac. Nós vimos aí também alguns erros que poderíamos enumerar. Mas qual é o propósito de Deus para a família? Se nós começarmos a pensar e refletir, qual é o propósito de Deus para a família? Nós vamos enumerar alguns. Primeiro, evitar a solidão. Quando Deus cria Adão e coloca ele no jardim para cuidar, para colocar nome nos animais, cuidar daquela terra, Deus vê ele só, isolado, porque acredito que todo animal tinha um casal, mas o Adão estava só. Aí Deus diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. O primeiro propósito pelo qual Deus instituiu a família é para evitar a solidão. Ninguém é uma ilha para viver isolado, então precisamos nos relacionar. E as primeiras pessoas pelas quais iremos nos relacionar são os nossos familiares. É o nosso pai, é a nossa mãe, é os nossos irmãos,
pelos quais estão ao nosso redor. Então, o primeiro ponto pelo qual Deus constituiu a família é evitar a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Segundo ponto pelo qual enumeramos que Deus constituiu a família é para a procriação da espécie. Como é que Deus iria povoar a terra, enchê-la de pessoas, se Ele não criasse a família para constituir essa procriação? Lógico que Deus é Deus e Ele podia suscitar gente de qualquer forma, mas Ele escolheu a família, o homem e a mulher, para procriar, para gerar. Daí a gente já entende como Deus é tremendo na sua palavra. Procriação da espécie exige um homem e uma mulher. Então seria também um propósito pelo qual Deus constitui a família. Primeiro, evitar a solidão, e segundo, a procriação da espécie. Temos que ter como mente essa ideia que se defende de a família transgênico, essa ideia das feministas, desse povo do LGBT. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é muito precisa. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne, para que haja a multiplicação da espécie. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28. Sem essa primícia, não existiria família constituída de homem e mulher. Terceiro, pelo qual propósito Deus forma a família, para o bem-estar social. É na família, na estrutura familiar, que são formadas as sociedades. Toda a sociedade se inicia-se no seio familiar. É na família que começa a sociedade, é na família que as grandes metrópoles são formadas, mas alguma família deu início naquele lugar. Então, um outro propósito que nós encontramos, pelo qual Deus constitui a família, é para o bem-estar social. As igrejas, por exemplo, são formadas de famílias. Se nós formos para as páginas do Novo Testamento, a igreja era formada em um seio familiar. E ali ia se crescendo, ia tomando uma propagação, as pessoas vinham congregar naquela família, e daqui a pouco aquela casa não cabiam mais, tinham que alugar, ou comprar, ou construir um espaço maior para agregar as famílias vindo para a igreja. Então, o propósito pelo qual Deus constitui a família, para evitar a solidão, para a procriação da espécie, para o bem-estar social, mas também o último ponto aqui pelo qual a gente trata desse quesito, o bem-estar emocional. Deus constitui a família para que emocionalmente nós possamos estar nos resolvendo. O homem e a mulher se completam quando há uma boa comunicação dentro do lar, dentro da casa. Os problemas são diluídos, são resolvidos, porque o homem vai conversar com a sua esposa, a esposa vai conversar com o homem, os filhos vão tratar as suas indiferenças ali ao redor da sua mesa, como diz o Salmo 128. A esposa e os filhos ao redor da mesa, porque é na mesa, no lugar de comunhão, onde nós tratamos as nossas indiferenças, olhando olho a olho. Então, um dos propósitos também pelo qual Deus constitui a família é para o bem-estar emocional, para que haja cura emocional, tratamento, para que possamos nos relacionar bem. Então, no primeiro
propósito pelo qual Deus constitui a família: primeiro, para evitar a solidão; segundo, procriação da espécie; terceiro, bem-estar social; e quarto, o bem-estar emocional. Mas, partindo para o quesito que nós tratamos sobre a família da aliança e os seus desafios modernos, quais foram os erros cometidos por Abraão e Sara com respeito à sua serva Agar? Enumeramos também alguns que vale a pena a gente estar escavacando, desmiuçando a palavra para encontrarmos. Então, primeiro, mãe e filhos foram rejeitados. Mesmo sendo serva, os direitos já não eram tantos, mas aquela serva foi rejeitada pela sua senhora e pelo seu senhor. Aquela criança que não pediu para vir ao mundo também foi rejeitada e entregue para morrer no deserto. Porque quando Abraão manda embora a criada da sua esposa e o seu filho, ele rejeitou. Quantos pais, diga-se de passagem, e mães não estão rejeitando os seus filhos hoje? São desafios que a igreja percebe, que a sociedade está vendo, como tem pais negligentes com a sua família, rejeitando os seus filhos, não cuidando como devia, não abraçando, não amando, não tratando, não se relacionando com eles. Qual é o tipo de sociedade que você está formando para daqui a 20 anos, 10 anos, sei lá, serem exemplos em seus lares, na sociedade onde estão convivendo? Um erro que foi tratado por Abraão lá no passado se repete hoje nas famílias do tempo presente. Rejeitar filhos, rejeitar famílias, além de você estar trazendo maldição para a sua vida, conflitos serão travados para o resto da vida. Sabemos que Deus tinha um propósito também diante dessa situação, mas os conflitos estão ainda até hoje devido a essas atitudes. Nós estamos vendo uma guerra travada, Israel sendo bombardeada pelo Hamas. Isso é algo que foi iniciado lá no passado, longínquo. Porque o Ismael foi onde deu toda a origem ao povo que hoje guerreia contra Israel. Veja como são conflitos no passado que não foram resolvidos e trazem problemas para o bem-estar social da família hoje. Quantos pais estão abandonando seus filhos, não provendo sustento para os seus filhos? E quando é amanhã, eles vão querer cobrar carinho, amor e dedicação por esses. Um outro erro que a gente consegue enxergar, que cometido por Abraão e Sara, a sua serva e a seu filho, foi a rejeição. A pessoa se encontrar rejeitada em um ambiente familiar, isso é doloroso. Isso é algo que entristece e traz doenças para a alma. Aonde você deveria ser amado, aonde você deveria ser acolhido, aonde você deveria ser inserido naquele contexto familiar, lhe rejeitam, não lhe faz caso de você, lhe desprezam. Isso provoca traumas terríveis na família que assim sofre. Foi o que aconteceu
com Agar e com seu filho. Se você vai ler o versículo que nós lemos no início, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água e despediu aquela mulher com seu filho. Veja que rejeitaram aquela mulher com seu filho. Quantas famílias hoje não rejeitam seus filhos? Porque desobedeceram, porque não ouviram conselhos, e abre a porta e coloca filho de casa para fora. Como eu já falei outrora aqui, quando assim nós agimos, nós estamos abrindo portas para nunca mais eles voltarem para casa. Porque quando você rejeita seu filho, quando você entrega seu filho para a rua, o traficante o acolhe. O traficante vai ensiná-lo. O traficante vai doutriná-lo para fazer os seus atos. Quando você rejeita a sua filha, quando você coloca a sua filha de casa para fora, você está abrindo a porta para os prostíbulos abraçá-la, e assim já sabemos como é que se desencadeia isso aí. É algo irreversível. Então, algo tremendo que nós devemos pensar. Estamos rejeitando os nossos filhos, nossa esposa? Quantas esposas não são trocadas por mulheres levianas, porque os seus esposos, os seus maridos as rejeitam? Desafios que nós devemos ver e corrigir. São os desafios da família da aliança nos dias presentes. Deus constitui a família para viver e viver bem. Um outro ponto que a gente enumerou aqui, pelo qual Abraão e a sua esposa Sara erraram, foi mãe e filho serem vítimas de ingratidão. Houve uma ingratidão para com essa mãe e esse filho. Não há coisa pior para enfrentarmos do que a ingratidão. Porque quando a gente trata as pessoas com respeito, com devida honra, fazendo as nossas obrigações e às vezes até mais do que obrigação, porque não era a obrigação de Agar contrair família com Abraão, mas ela foi imposta a fazer isso. E quando isso acontece, ela sofre a ingratidão. Quantas famílias não são ingratas? Não reconhece o esposo que trabalha, que é provedor do seu lar, que cuida carinhosamente dos seus filhos, mas a mãe o maltrata, o trai, e assim vice-versa. Ingratidão. São desafios modernos que a família da aliança está enfrentando nos dias presentes. E, por fim, nós podemos enumerar aqui que a mãe e filho foram forçadas a enfrentar o deserto. Há certas ocasiões que nós somos os causadores da nossa desgraça. Há certas ocasiões, por não estarmos diante da vontade do Senhor, nós contraímos o mal para a nossa vida. Mas há outras ocasiões, como foi a de Agar aqui, que ela foi forçada a enfrentar o deserto. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado na sua vida familiar. Mas uma coisa eu sei, que se você não é o causador desses problemas, tenha certeza que assim como Deus foi com Agar, ela a caminho do deserto, andando sem destino, Deus também será na sua vida para prover as suas necessidades.
Agar foi despedida daquela família com um odre de água, um recipiente que o máximo que ela poderia conter era 5 litros d'água. 5 litros d'água no deserto, um dia ensolarado, sol escaldante, era consumido rápido. Então, sem a provisão d'água, eles iriam morrer. É tanto que bate o desespero naquela mulher quando a água acaba, que aquela criança começa a chorar com sede. Ela coloca ele debaixo de um arbusto, de uma árvore pequena, e caminha, diz a palavra de Deus, algumas versões, a um tiro de arco, a 1000 metros de distância. E senta e começa a chorar, porque não suportava ver aquela criança chorando. Mas o anjo aparece a Agar e diz que: Agar, por que estás chorando, triste? Deus ouviu o choro, o clamor da criança. Deus ouviu Ismael clamando, chorando. E Deus abriu os olhos de Agar para que ela pudesse enxergar um poço com água, onde ela pudesse ali abastecer aquele odre e voltar e dar água àquela criança. Mais uma vez eu digo, eu não sei quais são os problemas na sua família, mas se você não é o causador, Deus estará entrando com providência na sua vida, para trazer o socorro, para trazer o alívio, para trazer o refrigério para você. E se nós analisarmos a jornada de Agar, é um pouco parecido com a jornada de Abraão. Se nós fizermos esse paralelo, porque Abraão, quando sai para oferecer Isaque, ali no Monte Moriá, ele saiu pelo um caminho desconhecido. Também o caminho que Agar tomou pelo deserto foi o caminho desconhecido. Na hora que o garoto estava prestes a morrer, ser sacrificado, o anjo bradou do céu para Abraão. Quando Ismael estava com sede, clamando, o anjo também bradou a Agar. Veja como as coisas se parecem. A intervenção do mensageiro veio na hora certa. E o que é que nós podemos aprender com o deserto na nossa vida, na nossa família? Primeiro, o deserto é o lugar onde Deus mostra os recursos que estamos precisando. É na aflição, é no momento de dor, é no momento de luta que Deus se faz presente e mostra aquilo que precisamos. Se nós voltarmos a um pouco, ou adiantarmos um pouco, poderia ser a melhor versão assim, quando o povo de Israel sai do Egito, a caminho da terra de Canaã, a travessia de 40 anos pelo deserto, Deus sempre estava provendo o que o povo de Israel precisavam. Se era água, Deus provia água. Se era o alimento, Deus provia o alimento. Se era uma nuvem para reter o calor, Deus estava presente. Se era uma coluna de fogo para reter o frio, para aquecer aquele povo, Deus estava presente. Então, no deserto, é no deserto que Deus sempre está provendo o nosso sustento. Se você se encontra passando por um deserto, esteja ciente que Deus é o provedor da sua vida, mesmo no deserto. Se sua família está vivendo um deserto, é no deserto que Deus está abraçando e acolhendo a sua família. É no deserto que Deus é conosco. Ninguém foi abandonado no deserto. Até o próprio Jesus, quando foi levado para o deserto ali, a palavra dele diz que ele jejuou, passou fome por 40 dias ali, mas no final dos 40 dias, os anjos de Deus o aparecem para confortá-lo e alimentá-lo. No deserto, Deus tem providência para a nossa vida. Foi no deserto que Deus foi com José. José, no deserto, foi lançado em um poço, mas Deus era com José. Aonde José chegava, Deus estava com ele. É no deserto que Deus
nos torna mais fortes. Agora, qual é a proposta cristã para os desafios da família hoje? Qual é a proposta? Nós deveríamos aqui enumerar várias propostas, mas separamos 4 propostas de Deus para a família cristã hoje. Lembre-se que a gente está tratando a proposta de Deus para a família da aliança nos dias atuais ou nos tempos modernos. Qual é a proposta cristã para as famílias hoje? Eu embasei alguns comentários aqui em um livro que até eu estou devendo já uma família aqui já, está com uma família ali, um livro do Franciscan, que é Casamento à Luz da Eternidade. Eu peguei alguns tópicos desse livro e a gente trouxe aqui. Por exemplo, Franciscan ele vai dizer: se o Espírito de Deus realmente está dentro de nós, então o seu poder deve ser evidente em nosso casamento. Se o Espírito de Deus está em mim, está na minha mulher, o nosso casamento tem tudo para dar certo. E Franciscan ele vai tratar outras frases que a gente colocou aqui, mas a proposta cristã para os desafios atuais na família hoje seria, primeiro, o amor sacrificial. Se eu não entendo que eu tenho que me sacrificar pela minha esposa, se eu não entendo que eu tenho que me sacrificar pela minha família, a minha família não prospera. Porque a proposta de Deus para o homem é: deixa o homem a casa do seu pai, da sua mãe, vai unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Paulo vai mais além lá em Efésios capítulo 5, que ele diz assim: maridos, amai-vos as vossas mulheres, ou as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se sacrificando, dando a vida, se oferecendo. Veja como está muito mais além do que um relacionamento familiar. Mas o primeiro quesito, que é a proposta de Deus para a família hoje, é o amor sacrificial, é o amor que suporta, é o amor que tudo crê, que tudo espera, é o amor que se doa. Hoje nós só queremos o bônus, mas há um ônus. Então tem que haver sacrifício. O quanto você tem se sacrificado para que o seu casamento possa ter bom êxito? Será que você tem suportado o seu marido nas suas indiferenças? Será que você tem suportado a sua esposa com as suas indiferenças? Para que juntos obtenha força, para que a sua família possa crescer debaixo da promessa de Deus, para ser edificada pelos princípios cristãos. Primeiro, se a nossa família não tiver como base o amor sacrificial, o amor de Cristo, nós não iremos prosperar de maneira alguma. O amor sacrificial deve ser a base do bom relacionamento familiar. Mais uma vez, o Franciscan, em seu livro, ele diz o seguinte: é impossível demonstrar o amor de Cristo sem dor. Não tem como você expressar o amor de Cristo sem suportar afrontas, sem suportar perseguição, sem suportar ataques. Mas há uma necessidade para que a família seja próspera: o amor sacrificial, sofrer, ser um amor sofredor. Entende como é importante nós entendermos? Um outro livro que nós temos estudado bastante, que é
Homem ao Máximo, da editora Mundo Cristão, ele diz que um casamento pode ser um céu na terra, mas também pode ser um verdadeiro inferno. Entende? Um casamento pode ser o céu na terra, mas também pode ser um verdadeiro inferno. Por isso que nós devemos ter como base o amor sacrificial. Mais uma vez, Franciscan, em seu livro Casamento à Luz da Eternidade, ele diz: não existe história de amor maior do que esta. O juiz da humanidade correndo atrás daqueles que se rebelaram contra ele. Interessante, não? Casamento é isso. É as pessoas se rebelando contra nós, mas mesmo assim, a gente amando e se sacrificando para que isso dê certo. Porque o amor é sofredor, é bondoso, não guarda ressentimento, tudo sofre, tudo suporta e tudo espera. Essa é a proposta paulina para o amor. Então, primeira base para um casamento à luz das Escrituras, como proposta de desafio para as famílias hoje, seria o amor sacrificial. Segundo, o casal deve entender, marido e mulher devem entender que somos uma unidade. O marido e mulher é uma unidade, então não pode haver disputa entre eles. Não pode haver rixa, não pode haver resenhas, pendengas, pelejas. Não, é uma unidade. E em uma unidade tem que haver humildade. Se não houver humildade entre o casal, as lutas serão travadas. Porque um vai querer ir para o norte, o outro vai querer ir para o sul. E a Bíblia diz que dois não caminham juntos se não estiverem de acordo. Tem que haver consenso, tem que haver algo de entendimento entre o marido e a esposa para que as coisas funcionem. Então a proposta de Deus para a família hoje é entender que nós somos uma unidade. Lembra-se, deixará o homem seu pai e sua mãe, torna-se a sua esposa e serão uma só carne. Unidade. E a unidade precisa de humildade. Se não tiver humildade entre o casal, vai haver continuamente brigas. Franciscano, falando sobre humildade, ele diz: sobre o universo da humildade, ele define assim, veja só, um posicionamento de Franciscano. Ele diz o seguinte: as pessoas orgulhosas são defensivas. As pessoas, voltando aqui, as pessoas orgulhosas são defensivas, nervosas, gostam de jogar a culpa nos outros e se concentram em si mesma. Sempre acha que o problema não está com elas, mas sim com o mundo. As pessoas orgulhosas vão sempre encontrar problema nos outros. Sempre é a outra pessoa que está errada. E nunca ela se assume, porque ela não é uma pessoa humilde. E para o casamento dar certo, tem que haver humildade. Entendendo que é uma unidade, nós temos que dar o braço a torcer. E muitas das vezes, a briga se ganha quando a gente se desarma. Quando nós nos desarmamos, nós estamos colocando tréguas, levantando a bandeira branca de paz. E as coisas começam a voltar ao seu curso normal. Interessante, não? Mas Ele nos concede a maior graça, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Por isso que nós devemos ter como princípio humildade, entendendo que somos uma unidade. Primeiro desafio para a família cristã hoje é a gente entender que o amor sacrificial deve prevalecer no seio da família. Segundo, entender que somos uma unidade e como unidade precisamos ter humildade. Terceiro, nós devemos pensar, se casamos, precisamos envelhecer juntos. Essa é a proposta de Deus para a minha e para a sua família hoje, nesta manhã de domingo. Entenda que o amor sacrificial tem que prevalecer no seio da sua família. Quanto você tem se sacrificado para manter a sua família estruturada? Você tem que entender que você e a sua esposa, pais, é uma unidade. Então tem que parar as rixas, as brigas, as contendas, deixar o orgulho de lado, se humilhar, levantar a bandeira de paz. E terceiro, entender que o casamento é para envelhecer junto. Lembra da proposta? Falada no altar, até que a morte o separe. Difícil? Não. Quem disse que é fácil? Agora, impossível não é. Você que está em pé de guerra, pensando em se divorciar, lembre-se que assim como o anjo foi até aquela mulher, quando ela estava prestes a ver o seu filho morrendo, e disse: Agar, Deus ouviu o clamor da criança. É o mesmo Deus que opera maravilhas hoje. Você que está pensando em se divorciar, lembre-se, Deus é o mesmo que está falando ao seu coração. Está chegando a providência divina para o seu casamento. Então somente você creia nas promessas de Deus. Envelhecer junto, essa é a promessa. O autor Elinaldo Renovato, em seu livro A Família Cristã e os Ataques do Inimigo, recomenda um bom livro. Ele diz o seguinte: isso é um dado que ele traz, que as estatísticas oficiais demonstram que o número de divórcios entre evangélicos está quase equivalente ao índice de divórcios entre cônjuges descrentes. Isso é da editora CPAD. Então, pare com essa ideia de divórcio. A proposta de Deus é envelhecer juntos. Tendo como base para a família cristã hoje o amor sacrificial, entendendo que você e o seu cônjuge é uma unidade, vocês estão se preparando para envelhecer juntos. E a família está fortificada debaixo desse guarda-chuva, que é Deus protegendo a todos. Nós trouxemos alguma aplicação para a nossa vida hoje, para que possamos estar encerrando já. Primeiro, se desejamos um casamento saudável, precisamos crer, primeiro, nas promessas de Deus e olhar para Ele antes de olhar para o cônjuge. Antes de você olhar para o seu cônjuge, você tem que olhar para Deus. Porque Ele é o provedor de todas as coisas. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, ouvindo a sua palavra, todas as coisas irão fluir ao nosso redor. Lembra daquela primícia de Jesus? Lá em Mateus capítulo 6, quando ele começa a mostrar para aquele povo, fazendo menção a Salomão, que ele começa a dizer assim: olha, os lírios do campo, as aves dos céus, que não plantam, que não secam, que não colhem, que não colocam nos celeiros, que não tem reservas de alimento para amanhã, mas Deus cuida e alimenta. Será que Ele não cuida mais de nós? Aí ele dá aquela primícia no verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
porque as demais coisas Ele acrescenta. Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, Deus está cuidando da nossa família. Porque quando nós aprendemos do Senhor, Ele nos ensina a cuidar dos outros. Quando nós aprendemos do Senhor e amamos Ele, o amor dEle vem ao nosso coração para nós amarmos a nossa família com os seus problemas, com os seus defeitos. Mas é a promessa de Deus, é olhar primeiro para Ele. Olhe para o autor e consumador da sua fé, porque a sua família vai estar tendo esse cuidado de Deus. Segundo, precisamos confiar que a nossa família é uma família fértil. Pare de enxergar qualidades boas só nas famílias dos outros. Tem pessoas que têm a mania de encontrar boas qualidades na família do vizinho. Porque a minha filha não faz isso, a filha de fulana faz isso. E começa essa desavença, o xingamento, o menosprezo. Ah, porque o marido de fulana, esse é que é um homem de Deus. Cala a boca, irmão. Está errado. O seu também é de Deus. É porque você não está enxergando as boas qualidades dele. Ah, porque a esposa de fulano, essa é que é uma mulher. A sua também é. Pare de enxergar qualidades boas só na família dos outros. Olhe para a sua família. Foi ela que Deus lhe deu. É ela que você tem que cuidar. É ela que você tem que apresentar ao Senhor. A sua família foi Deus que deu. Então enxergue as boas qualidades na sua esposa. Enxergue as boas qualidades no seu esposo. Enxergue as boas qualidades nos seus filhos. Se não tem, ensine. Se você não enxerga, ensine. Ele irá aprender. E por última aplicação para a nossa vida. Jamais deixemos que o sol se ponha sem antes resolvermos as nossas zangas e pendengas. Não sei de onde eu tirei esse nome pendenga, viu, gente? Mas é o dicionário nordestinês. Entende? Então a primeira proposta para termos uma família saudável é esperar nas promessas de Deus. A segunda proposta para termos uma família saudável é enxergar as boas qualidades em nossa família, antes de enxergar nas dos outros. E terceira aplicação seria não deixar que as brigas permeiem no meio da nossa família e não venhamos a resolver. Existem casos em famílias pelas quais eu até já presenciei.